em nome de Jesus. Amém? Pedir à preletora da manhã, a Liliane, nossa amada Liliane, que o Senhor vai usá-la grandemente, fazer uma oração agora, colocando a vida dela que já está nas mãos do Senhor. Amém? Deus Todo-Poderoso, nós entregamos, Senhor, a tua filha, Senhor, nas tuas mãos. Te pedimos, Senhor Jesus, a cobertura do teu sangue sobre a vida dela. Usa a tua filha, Senhor, com poder e autoridade naquilo que tu queres falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja na vida de cada um de nós. É um privilégio estar aqui novamente com vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Não há privilégio melhor e maior do que isso. E hoje nós vamos falar sobre fé. Amados, antes da gente ler o texto de hoje, nós precisamos entender rapidamente o momento em que o profeta Abacuque, hoje nós vamos falar sobre Abacuque, ele escreveu assim, uma passagem na Bíblia que é muito, muito lida. E às vezes a gente não entende o que é que essa palavra realmente quer nos ensinar. Abacuque, ele viveu no momento dos profetas Naum, Sofonias e Jeremias. E era um momento em que havia grande afastamento de Judá de Deus. O povo estava completamente longe do Senhor. Mas o interessante é que o povo frequentava o templo. Mas eles estavam afundados em idolatria. E Deus, durante 60 anos, a Bíblia nos diz que Deus, através desses homens, desses profetas, Abacuque, Naum, Sofonias e Jeremias, chamou o povo para voltar aos pés do Senhor. E para o povo consertar a vida deles diante do Senhor. E nós vemos em todo o Antigo Testamento, Deus sempre dando a oportunidade, irmãos, para que a gente volte os nossos caminhos, a nossa vida, o nosso comportamento aos pés do Senhor. E foi isso que ele fez na época de Abacuque, que era uma época em que havia muitas injustiças. Os pobres, eles estavam sendo tremendamente explorados. Havia injustiças de todas as formas. Quando os pobres iam para os tribunais, os juízes daquela época só estavam dando ganho de causa para aqueles que tinham dinheiro. E os pobres estavam sendo massacrados. Era uma época de violência extrema em Judá. Muitos homicídios, muitos assassinatos, muitas pessoas, espancamentos. Era como se a vida, ela tivesse perdido o valor. E se matava por quase nada. Era uma época em que os líderes, não só os líderes do governo, mas os líderes da igreja, estavam afundados em profunda corrupção. Onde os líderes falavam o que o povo queria ouvir. E o povo acreditava que eles não estavam diante de Deus. Eles não estavam afastados. É engraçado que quando a gente estuda isso aqui, não parece que foi o dia de ontem no jornal? Foi isso, gente, ontem. É violência, corrupção dentro da igreja. A vida humana parece que está perdendo o valor. Onde aqueles que têm um poder aquisitivo muito grande mandam no que aqueles que são mais vulneráveis têm que fazer.
Não parece ser o dia de ontem, mas isso já aconteceu há mais de 700 mil anos atrás. E Abacuque vivia um cenário espiritual tão grave em Judá, que Deus levantou naquela época esses homens, vários profetas, para que trouxessem Judá de volta aos pés do Senhor. Só que Abacuque, ele não entendia porque Deus não estava agindo e porque Deus não respondia diante de toda aquela calamidade que Judá estava vivendo. E Abacuque foi um profeta que ele indagava muito a Deus. E aí ele faz uma pergunta para o Senhor, que muitos de nós também fazemos. Ele diz assim: Senhor, até quando? Às vezes a gente não fala assim: Senhor, até quando eu vou passar por isso? Senhor, até quando, né, esse deserto que eu estou passando vai durar? Senhor, porque o Senhor não me responde? E aí, então nesse momento, que Abacuque estava fazendo essa indagação, Deus responde a Abacuque. E o Senhor diz assim para Abacuque: eu vou agir. Eu vou disciplinar Judá através do exército babilônico. Os babilônicos eram um exército, era um império que crescia ali naquele momento. Era um império que, na liderança do rei Nabucodonosor, eles levavam rastro de destruição onde eles passavam. E Deus disse que ia usar esse exército para disciplinar Judá. Foi uma resposta inesperada. Deus mostrou e falou para Abacuque assim: vai piorar. Vai piorar. Então Abacuque, naquele momento, ele fica tão perplexo, ele fica tão fora, abalado, que ele diz assim: eu só tenho a fé para me assegurar. A situação está difícil, mas independente do que vai acontecer, eu creio naquele que controla todas as situações. Abacuque, irmãos, quando ele escreve essa parte que nós vamos ler aqui, ele não tinha visto Jerusalém ser atacada. Preste atenção nisso. Deus havia dado a profecia que iria acontecer, mas ele não viu Jerusalém destruída, ele não viu as plantações queimadas, e ele não viu os currais vazios. Isso é uma fé que crê antes do resultado. É isso que ele vai nos ensinar hoje. O profeta Jeremias, ele presenciou toda essa destruição. Esse é o famoso, que a gente ouve muito falar, do exílio babilônico, onde os babilônicos tomam Judá e levam o povo cativo por 70 anos. Foi a disciplina de Deus por um povo que durante 6 décadas não quis ouvir as palavras do profeta para se arrependerem dos pecados e voltarem as suas vidas para Deus. Deus dá um tempo para todos nós, mas o nosso tempo é limitado. Então é o momento da gente entender o que o Senhor fala conosco hoje, o Espírito Santo está falando aqui com todos nós, sobre o que é uma fé bíblica, uma fé verdadeira. Quando Abacuque fala, ainda que não floresça, ele está dizendo assim antecipadamente: Senhor, está nas tuas mãos. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu creio que mesmo que tudo dê errado, eu me alegrarei em ti. Entende aqui o cenário? Como que essa palavra que nós vamos ler, ela vem de uma outra forma, um outro sentido para nós? O que ele estava vivendo ali?
E o que ele está dizendo serve para nós, porque nós também vivemos em momentos de incertezas. Todos nós, irmãos. Nós temos incerteza financeira. Nós temos incertezas na nossa saúde. Quantas vezes a gente acorda bem, no outro dia a gente está num hospital. A gente tem lutas nas nossas famílias. Nós lutamos muitas vezes com desemprego, com uma economia instável como está no nosso país. E é por isso que a gente, como Abacuque, a gente pergunta, Senhor, até quando? Só que o profeta aqui nos dá um grande ensinamento. E ele diz assim, Deus ainda é Deus. E isso é o suficiente para guardar a nossa fé. É isso que ele está dizendo, a nossa fé é sustentada pelo Deus que nós cremos. Então, com essa introdução, para a gente entender o momento que o profeta estava passando, nós vamos ler, vamos abrir as nossas Bíblias em Abacuque, no capítulo 3. Abacuque 3. Nós vamos ler o 17, 18 e o 19. Olha lá. O profeta diz assim: mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, mesmo que a safra de azeitonas decepcione e os campos não produzam alimento, mesmo que não haja ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Até aí. Veja, o cenário que Abacuque viu e que Deus revelou era um cenário de colapso total. Abacuque aqui não está falando sobre dificuldade. Ele não está dizendo assim, sabe, quando a gente passa ali uns momentos de perrengue financeiro. Não, ele está falando assim, não vai ter nada. Porque os babilônicos, onde eles passavam, eles destruíam a cidade, eles queimavam todas as plantações, tudo era queimado. E eles levavam todos os animais. E levavam cativo aqueles que era interessante para eles. Daniel. Daniel viveu o exílio babilônico. E aqueles que eles não matavam, eles deixavam para morrer de fome naquela destruição. Então era um colapso. Não era uma dificuldade. Deus ia destruir para disciplinar Judá. Mas ele não viu isso. Ainda não tinha acontecido. Mas ele confiava no Senhor. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, diante de um cenário como esse. E às vezes a gente reclama, né? Quando a gente começa a ver assim, quantas pessoas passam tantas dificuldades maiores do que a nossa, e a gente às vezes reclama de uma unha encravada que nós temos. E a gente não consegue se compadecer com a perna quebrada do meu irmão. E é isso aqui que o profeta vem nos ensinar sobre fé. Veja bem, Abacuque teve fé antes de acontecer, não depois. E essa é uma fé que não vai na reação do livramento. Ela vem na confiança de que Deus está no controle do que vai acontecer. Irmãos, é a fé bíblica. Agora olha só aqui para mim. A fé bíblica é essa aqui. Eu não preciso ver para crer. Lá em Hebreus, o autor vai dizer que a fé é o firme firmamento das coisas que nós esperamos. E a prova das coisas que nós não vemos. É isso que a Bíblia está falando. Essa é a fé bíblica. É a fé verdadeira. Ela é diferente da fé moderna.
Porque a fé moderna, né, como eles dizem que a Bíblia tem que ser atualizada, que muitas coisas que o Senhor falou não procedem mais hoje, essa fé diz assim: eu vou ver para crer. Aí um exemplo, aí você quer um carro, que é uma coisa muito comum hoje, que eles falam dos bens, aí quando você alcança aquilo, aí você teve fé. Olha, foi Deus que me deu. Não é assim? Você viu. Teve que ver primeiro. Essa é a fé moderna. Ela vai no resultado. Eu sou abençoado depois que eu vi o que Deus fez na minha vida. Mas a fé bíblica não é assim. Quer ver? Vamos provar isso aqui na Bíblia para a gente entender como a fé bíblica é diferente. Abraão. Abraão foi chamado pai da fé. Abraão fez grandes milagres? Não. Abraão não fez o mar abrir. Abraão não fez chover, fogo do céu. Abraão teve fé. E obedeceu. E ele foi chamado o pai da fé e o pai de todas essas nações que Deus criou e separou para ele como povo dele. Abraão, ele teve fé e creu que Deus daria Isaac para ele antes ou depois que Isaac nasceu? Antes. Quando Deus falou para ele, naquela situação, ele já era um homem idoso, ele creu. Quando Isaac nasce, ele já tinha a fé que Deus ia dar. Quando ele sobe com Isaac para aquele monte lá do sacrifício, ele creu antes ou depois que ele viu o cordeiro lá na árvore? Antes, porque ele cria que Deus era poderoso, se fosse o caso de ressuscitar o filho dele. E o Senhor manda o cordeiro. Viu como é uma fé antes? Quando Deus falou para Abraão assim, sai de onde você está, que eu vou te levar para um lugar. Ele sabia para onde estava indo? Não, irmão. Mas ele tinha fé que o Deus que estava mandando ele sair ia controlar a vida dele. Abraão não viu nada do cumprimento das promessas, ele só viu Isaac. Isso já nos mostra que nem todas as profecias, todas as promessas que nós ganhamos, nós vamos ver aqui na nossa vida. Mas isso não significa que Deus não vai cumpri-las. Noé. Quando Deus fala para Noé, Noé, constrói a arca. Vocês sabiam que não tinha chovido ainda no mundo? A terra não sabia o que era chuva. Noé não conhecia chuva. Gente, olha a fé desse homem. Ele nunca tinha visto chuva. A Bíblia fala que a terra ele irrigava porque ela emanava irrigação. Mas não tinha chovido. E Deus fala para ele assim, Noé, constrói uma arca. Irmãos, aqui tem uma grande lição para todos nós. Noé nem questionou Deus. Ele nem chuva sabia que era. E ele começou a fazer. Só que durante aqueles 120 anos aproximadamente, que ele construiu aquela arca, sabe o que Noé fez? Pregou para aquele povo. Chamando o povo ao arrependimento e à correção diante de Deus. Não é isso que a gente viu os profetas fazendo em Judá? Olha, Deus dando a oportunidade durante anos, aproximadamente 120 anos, para o povo se corrigir. Mas aí chegou um momento, irmão, que Deus falou assim para Noé, agora você entra com a sua família. E tem um detalhe, a Bíblia fala que quem fechou a porta foi Deus, não foi Noé. Quem fecha a porta da arca é Deus. Porque ali tinha esgotado o tempo do arrependimento. Ali tinha acabado o tempo da misericórdia. E a chuva veio. Noé tinha visto a chuva? Não. Mas ele teve fé antes disso acontecer. Um outro, Davi. Vou dar só esses três que nós conhecemos. Davi, quando foi ungido por Samuel, ele tinha mais ou menos entre 10 e 15 anos, irmãos.
E quando ele assume o trono de Judá, Davi tinha 30 anos. E a gente recebe uma promessa de Deus hoje, a gente quer cumprimento dela amanhã. 30 anos. Ele é coroado rei de Judá. E ainda vai mais 7 anos até ele ser coroado rei de todo Israel. Davi creu que ele ia ser rei de Israel antes ou depois dele ser coroado lá em Judá? Antes, irmãos. E ele creu tanto que Saul fez tudo o que fez, mas ele cria que no tempo certo Deus colocaria ele no lugar que Deus tinha prometido. Viu que a Bíblia nos ensina que é antes? E sabe por quê, irmãos? Por um motivo muito simples. A demora. E muitas vezes a gente vê o cumprimento do que Deus está fazendo na nossa vida, é para forjar o nosso caráter. Esses homens, a fé deles foi forjada durante o tempo da espera. Mas nós não queremos esperar. Às vezes a gente está passando determinadas coisas na nossa vida, coisas difíceis, mas a gente já fica, Senhor, até quando? E muitas vezes nós estamos passando por essas coisas porque Deus está construindo o nosso caráter, um caráter cristão, que nós não temos. Viu como essa fé é diferente da fé moderna? Que diz assim, Deus tem que me dar isso? Não. A fé bíblica diz, Deus já me deu tudo que eu preciso. Eu só preciso confiar. A fé bíblica diz assim, Deus é Deus. E eu só preciso disso para ter fé. E para suportar aquilo que eu preciso suportar. Antes de acontecer. Antes de você ver o resultado. Antes de você ver a sua cura. Antes de você ver aquele emprego que você quer. Antes de você ver teu marido ou tua mulher convertido. Antes disso, você acredita no que Deus vai fazer. É isso que o profeta nos ensina. E vamos fazer um paralelo aqui com essa fé de hoje. Quando ele fala que os recursos falham, quando ele fala a figueira, ainda que a figueira não floresça, é aquilo. Há momentos na nossa vida, amados, que tudo falha. Falha a saúde, falha o emprego, falha os nossos relacionamentos. Amigos que você jurava que eram seus amigos não são. Um casamento que você achava que era bom, que era um casamento perfeito, cai em ruína e se destrói. Ministérios não frutificam. E sonhos. Sabe aqueles sonhos que a gente planeja, fracassam. Como que fica a nossa fé? Se a oliveira falha, aqui ele está dizendo assim, e se as portas fecham? Estou trazendo para a gente entender melhor o que o profeta ensina. E se as portas fecham? Às vezes Deus permite, irmãos, que portas se fechem para ensinar dependência. Porque muitas vezes a gente coloca toda a nossa força e toda a nossa fé. Porque fé, irmãos, não é só fé em Deus. Você tem fé em uma porção de coisas. A fé é aquilo que você acredita. Aí o que acontece? A porta está vindo, tudo bem, Deus fecha uma porta. E, irmãos, a porta que Deus fecha, ninguém abre. E Deus está falando, eu quero que você aprenda a depender de mim. E você está lá lutando contra Deus. Está perguntando igual Abacuque, Senhor, até quando eu vou passar por esse deserto? E Deus está trabalhando e forjando o teu caráter. E a gente não percebe isso. Porque a gente tem uma fé só de resultado. Aí quando Deus abriu a porta, ai Deus, foi Deus que fez isso. Eu tinha fé que ia acontecer no resultado. Mas não na espera. Quando os campos não produzem mantimentos, aqui o profeta está falando sobre a estabilidade de uma nação inteira. Quando aquele empreendimento teu, aquela lanchonete que você abriu fale.
Quando você aposta tudo que você tem em um negócio e ele não prospera. Quando aquele concurso que você estudou, você não foi bem na prova. Quando aquele emprego que você já está lá há mais de 10, 20 anos, você chega e você está demitido. Ou seja, você perde toda a tua estabilidade. É isso que ele está dizendo. E aí, a minha fé vai continuar? Eu vou continuar crendo no Senhor? Ou eu vou ficar sempre, Senhor, até quando? Sem aprender que Deus está forjando meu caráter nessa espera. Que Ele trabalhe em mim e forja em mim a dependência do Senhor. Irmãos, depender de Deus, falar que depende de Deus é uma coisa. Depender do Senhor é outra. Depender do Senhor é você ver uma fé e viver uma fé que você não está vendo a solução lá no fim do túnel. Isso é depender que Deus está na tua vida. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Há um propósito para você. Às vezes você adoeceu, Deus te põe lá num leito de hospital, porque tinha um propósito lá para você pregar a alguém e alguém se converter. Mas aí a gente só traz para a gente, né? Aí a gente fala, ai, Senhor, até quando? Né? Por que eu estou passando isso? Não, para que eu estou passando isso? Alguma coisa tem que estar sendo forjada no meu caráter para eu estar passando isso. Deus não age sem propósito. Não haja gado nos currais. Perdas de pessoas que nós amamos. Nosso emocional em frangalhos. Brigas em família. Famílias rompidas. Nossa vida espiritual, como hoje a gente estava estudando na escola bíblica, que aquele barquinho que não tem âncora nenhuma e fica indo no oceano para lá e para cá, não sabe para onde vai, perdido. Porque a âncora, que se chama Jesus Cristo, nunca foi forjado na vida desse marinheiro. Sabe, essas coisas a gente precisa aprender com que a Bíblia... Olha quanta coisa Abacuque está nos ensinando aqui. Que a fé, o segredo dele é que o cristão, ele não depende, irmãos, amados. O cristão não depende do clima, não depende da situação. O cristão depende de Cristo. De Cristo. E quando você vive essa fé bíblica, que é no antes que aconteça, a gente entende porque tem uns irmãozinhos na igreja, não tem uns irmãozinhos, não são muitos não, mas tem uns irmãozinhos que eles sempre estão na obra, eles sempre estão com um sorriso para você, né? Estão sempre dispostos, precisa disso, o pastor fala, preciso disso, lá está o irmão. Aí você chega um dia e conversa com o irmão. Você não acredita no que aquele irmão está passando. Essa é a fé bíblica. Sabe por quê? Porque ele está esperando em Deus o que ele ainda não viu. A fé bíblica, essa fé, ela nos faz continuar a obra do Senhor. Porque essa fé bíblica nos ensina que a nossa alegria, a nossa força, o que nós fazemos aqui, é aquele versículo, aí nós vamos entender ele. A alegria do Senhor é a nossa força. Então eu não sou alegre porque está tudo bem comigo. Eu não sou feliz porque, nossa, está tudo em paz. Eu sou feliz porque Jesus é o Senhor da minha vida. Então, às vezes nós esperamos algumas coisas e elas pioram antes de melhorar, não é? Não acontece? Às vezes você está indo aqui e você acha, nossa, vai passar e tudo. Aí vem aquela piora. Só que o profeta, ele nos ensina aqui, Deus não muda. Deus é fiel. A Bíblia nos diz isso. Então, se a Bíblia nos diz isso, ela é a nossa única regra de fé. Deus sustenta o filho dele no dia mau. Às vezes a gente acha que o dia mau é só aquele que dá tudo errado, né? Mas não, o dia mau pode ser o dia da dúvida. Porque todos nós temos dúvida.
Todos nós, muitas vezes, dependendo do caminhar, nós somos humanos, irmãos. A gente vem em dúvida. Senhor, será que eu sou realmente um cristão? Será que eu confio, Senhor, que o Senhor está no controle da minha vida? Irmãos, em Marcos 9, Jesus nos dá um grande ensinamento. Quando o pai daquele garoto endemoniado, no qual os apóstolos não tinham conseguido expulsar, e Jesus chega e pergunta para ele, olha só o ensinamento para nós. Você crê que eu posso libertar esse menino? É isso que Jesus estava falando. E o pai dele diz assim, Senhor, ajuda a minha fé. E me ajuda na minha incredulidade. Não é errado a gente pedir ao Senhor que fortaleça a nossa fé. Não é errado, em determinados momentos da nossa caminhada, a gente duvidar que aquilo vai acontecer e você falar assim, Senhor, restaura a minha fé. Eu posso não estar vendo nada, eu não posso estar vendo a saída para o que eu estou passando, mas eu creio que o Senhor é o Deus da minha vida e que independente se tudo vai dar certo ou não, o Senhor está comigo. Essa é a fé bíblica. Essa é a fé que faz assim que, mesmo que o mundo todo desacredite, mesmo que as pessoas desacreditem em você, você acredita. Mesmo sem entender o que está passando. Irmãos, nós não precisamos saber e nem entender o porquê que nós estamos passando determinadas tribulações. Nós só precisamos confiar. A gente muitas vezes é levado a entender por que eu estou passando por determinadas coisas. A Bíblia não nos diz isso. A Bíblia nos ensina a confiar. Confie em Deus. Se você está passando ainda, se você está naquele seu ainda que doa o que você está passando, ainda a dor está batendo aqui, ainda que falhe, ainda que esteja demorando esse processo que tu está passando, ainda que pareça impossível alcançar aquilo que você quer. Deus te chama hoje para forjar a sua fé como Ele forjou a de Abacuque. Para Ele forjar em você uma fé que antes de acontecer qualquer coisa, você vai dizer, eu me alegrarei no Senhor. E aí é por isso que muitos cristãos estão passando coisas terríveis na sua vida. Mas o sorriso dele, e mesmo naquele dia que ele chega na igreja, que ele precisa de um abraço, ele dá um abraço no irmão. Porque ele sabe que o Redentor dele vive. E que a força dele vem de Deus, não do braço dele. Essa fé bíblica faz o que a gente entenda o erro de que muitos irmãos nossos, quando estão passando por determinados momentos na vida, o que eles fazem? Desfalecem na fé. Primeira coisa que eles falam, param de orar. Para de orar, para de vir na igreja. É onde o inimigo quer vencer o cristão, é nisso, meus amados. Porque se ele te tira do centro de Cristo, é mais fácil. Mas a fé bíblica diz assim, Senhor, quanto mais eu estiver passando problemas, eu entendo que eu estou dependendo de Ti, mais eu vou procurar ao Senhor. Mais a gente procura e peça fé. Eu sei que tem pessoas aqui que estão passando momentos na vida que estão precisando de falar, Senhor, me ajuda a ter fé para continuar orando por aquela pessoa que não se converteu. Me ajuda, Senhor, a ter fé para perseverar na igreja e na Tua obra, independente do que eu passe. Me ajuda a ter fé, Senhor. Para eu parar de ficar preocupada com o que eu vou comer amanhã, com o que eu vou vestir amanhã. E nessa preocupação, eu esqueça que Tu és tudo o que eu tenho e preciso na minha vida. E que o Senhor disse que o básico não falta para o justo, porque a Bíblia diz que o justo não padece o pão. Essa é a fé
que o Senhor quer renovar em você hoje? Viu como uma passagem bíblica que a gente lê tanto, a gente tirou tanto ensinamento dela? Porque a gente entende que Abacuque estava sem nada, vendo, sabendo que via uma destruição, que um povo ia ser levado cativo, que não ia ter comida, irmãos. Não ia ter gado. Ele diz: eu todavia me alegrarei no Senhor. E eu concluo dizendo para você aqui hoje, independente, irmãos, do que você está passando, ou a sua família, alguém da sua família, seja financeiro, seja saúde, seja emocional, seja espiritual, Deus quer renovar a sua fé hoje, para que você diga assim, independente da circunstância, independente do resultado, eu todavia me alegrarei no Senhor. Vamos ficar em pé, irmãos? Coloque a mão no seu coração. Se ligue agora com o nosso Deus. Se é fé que você precisa, irmãos, é o momento de você pedir a Deus, para que Deus fortaleça e reaviva a fé que um dia você já teve e você perdeu. Ou uma fé que você nunca experimentou, que você experimente hoje em Jesus Cristo. Senhor Jesus, Pai amoroso, Pai eterno, Senhor Jesus, Tu és a razão da nossa vida, Tu és o Senhor da nossa vida. Senhor, ajuda-nos com a nossa falta de fé. Senhor, ajuda-nos com a nossa incredulidade. Senhor, ajuda-nos com a nossa impaciência de esperar o que o Senhor tem para a nossa vida. Senhor, perdoa, Senhor, às vezes que nós só estamos esperando o resultado daquilo que nós queremos que aconteça, mas nosso coração não está no resultado que o Senhor tem para a nossa vida. Pai, nos conduz, Senhor amado, em obediência a Ti. E assim como o Senhor ensinou aqui, Senhor, através do profeta Abacuque, que teve a fé dele, Senhor, reerguida e restabelecida por Ti, eu peço, restabelece a fé de cada um dos meus irmãos, Senhor amado, neste momento, Espírito Santo. Entra no coração de cada um dos que estão aqui, Senhor, porque Tu me falastes ainda hoje que estariam aqui aqueles que precisavam ouvir essa palavra. E eu creio, Senhor, que Tu estás falando aqui com cada um de nós, ó Pai. Fortalece, Senhor, eu te suplico, a fé de cada um de nós, para que a gente não, Senhor, não peque contra Ti, para que a gente não falhe na nossa caminhada, meu Pai, porque nós somos humanos e nós somos falhos. Que nós possamos entender o amor que Tu tens por nós, Jesus. Tu nos amas, Senhor, e quem somos nós para que Tu nos ame? Senhor, que o Teu amor hoje seja sentido por cada um dos Teus filhos que aqui ainda não sentiram o Teu amor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa estar confortando os corações que estão aqui, Senhor. E aqueles que estão aí nos assistindo, ó Pai. Alcança, Senhor, a essas pessoas neste momento. Traz, Senhor, o temor ao Teu nome, Senhor, de volta para os Teus filhos. Que nós voltemos, Senhor, para a verdade do Evangelho, Senhor amado. E que nós possamos ter sabedoria, meu Deus, para conduzirmos a nossa fé, dependendo de Ti. Jesus, livra-nos, Teu povo, do mal. Guarda-nos, Senhor amado, da semente do mal que traz dúvida para o coração do Teu povo, Senhor. Mas que apenas o Espírito Santo possa trabalhar no coração dos Teus servos, dos Teus filhos e daqueles que clamam pelo Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para esse Deus maravilhoso. Que a nossa fé seja renovada no dia de hoje. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um
pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Só as vozes declarando. Rompendo em fé. Vai lá, abre os seus lábios e... Minha vida se... rompendo em ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. É dessa forma que você vai terminar esse ano, rompendo em fé, crendo que o Senhor é sobre a tua vida, na tua caminhada, declarando que você vai fazer voos maiores do que o que você imagina. Se talvez algumas dificuldades possam ter tentado te paralisar, entenda, o Senhor é contigo. O Senhor é a tua força, o Senhor é a tua alegria. Você vai alçar voos muito maiores do que você imagina. Ei, no céu não há crise. Ali, na minha vida e na sua vida pode estar tendo escassez, mas no céu não. O céu já está determinado a abençoar a minha vida e a tua vida, para que você possa entender que o Senhor é poderoso. Então você precisa entender, eu acredito, assim como Abacuque falou, eu também profetizo sobre a minha vida. Ei, o fruto pode falhar, mas Deus não vai falhar. As coisas da terra podem falhar, mas Deus não vai falhar. Será que você pode fazer essa oração para você, declarando para você que você acredita, que você enxerga pelos olhos da fé, que algo novo vai acontecer? Declara, diga: Senhor, eu não estou vendo, mas eu creio. Senhor, eu não consigo olhar pelos meus olhos naturais e ver, mas pelos olhos da fé serão ampliadas a minha visão, em cima daquilo que foi ministrado aqui nesta manhã. Eu acredito, eu tomo posse desta palavra para a minha vida, Senhor. Que esta palavra de Abacuque venha se fazer morada na minha vida também. Que eu não seja alguém, Senhor, que venha viver pelas circunstâncias, mas que eu venha viver pela fé daquele que está em mim, que é o Senhor da minha vitória, aquele que me alegra, aquele que me sustenta, aquele que é minha porção. Eu preciso ser completo em Ti, Senhor. A minha plenitude não está nas conquistas, a minha plenitude está em ter o Senhor como Salvador da minha vida, de ter o Senhor como a essência da minha história. A minha plenitude, Senhor, está em depender do Senhor a cada dia. O Senhor me ensina, eu sei que o Senhor já me levou pelo caminho, sim, meu Deus, do deserto. Eu sei que o Senhor já me passou pelo Jordão. Eu sei que o Senhor já me passou pelo Mar Vermelho. Eu sei que o Senhor já tem me provado, Senhor, e o que eu quero é manifestar a Tua glória e testemunhar quem é o Senhor sobre a minha vida. Não adianta, Pai, o Senhor está me ensinando todos os dias, e no meio das minhas provações eu ser reprovado. Não, Pai, eu quero ser aprovado por Ti.
Eu quero ser alguém aprovado pelo Senhor. Eu quero testemunhar para aqueles que estão vendo a minha fé sendo provada, que eu tenho um Deus que faz algo novo acontecer. Eu não ando por vista, eu ando por fé em Cristo Jesus. E eu tenho fé, Pai, que o Senhor vai se manifestar continuamente. A figueira pode falhar, a qualquer árvore pode falhar, Senhor, mas o Senhor não falha sobre a nossa vida, porque o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel, o Senhor é fiel, o Senhor é fiel. E eu quero terminar o meu ano, Senhor, declarando, em cima da sua fidelidade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. E as tuas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Tome o seu assento. Gabriel, eu pedi aí, dá para colocar primeiro a foto do avião completo? Eu queria aqui rapidinho, só essa serva de Deus estava pregando aqui, a Lili pregando e eu ali meditando, né? Irmão, quem gosta de viajar? Você gosta de viajar? Agora olha só para encerrar aqui, deixa eu te perguntar, quantas asas o avião tem? 2, sim ou não? E para levantar voo, vocês sabem que ele tem que... Por que tem aquela... Parece um coador que tem lá no aeroporto? Por que dá o direcionamento do vento? Alguém tem noção? Porque o avião, ele só levanta voo com ventos contrários. Ele não levanta voo com vento a favor. O vento está aqui para esse lado. Não, ele vai pegar o voo com vento contrário. Deixa eu te falar, quantos quilos pesa um avião? E quando põe gente dentro? Não interessa o peso que você está tendo, ou as adversidades que você está passando. Quanto maior for os ventos contrários na tua vida, maior vão ser os voos que Deus vai te levar. Você talvez está olhando e está dizendo, está tudo contrário. Deus está dizendo, é aí que eu vou te levar para voos maiores. Ou seja, qual é o peso de um avião desse, gente? Imagine um avião desse, você entra nele e confia que ele vai levantar voo. E por que você não pode confiar em Deus, que no meio dessas suas adversidades, vento sendo contrário na tua vida, tu vai dizer, agora que eu vou voar. E eu vou voar na asa do Espírito Santo de Deus. Eu vou acreditar que Deus é comigo. Quanto maior são os ventos contrários contra a minha vida, Deus vai me levantar e vai fazer com que eu voe nas asas do Espírito. Põe um aqui, só tem uma asa aí. Agora olha só, você conseguiria voar assim? O problema é que a gente não tem vida de oração e nem vida com Deus. Aqui está a nossa fé, ó. É o centro, mas a gente está voando capenga. A gente fala que vem para a igreja, acredita em Deus, mas aí acredita em Deus, aí a asa só está voando com a asa só. Imagina, você entraria num avião com a asa só para voar, irmão? Não, nós vamos agora, gente, para Fortaleza, nós vamos passar esse feriado de Natal, vai todo mundo para Fortaleza. Aí chega lá, você descobre que o avião só tem uma asa. Quem aqui iria comigo? Você não iria não, mas você quer voar na sua vida espiritual com a asa só, né? E se for a outra foto? Tem gente que está assim, ó, só o corpo. E não tem asa nenhuma mais. Não tem vida de oração, não tem leitura bíblica. E está dizendo, eu estou voando. Voando onde, irmão? Qual é esse voo que você está fazendo? Se você não tem vida com Deus. Só está o corpo. O seu avião, irmão, precisa ter a asa completa e ter ventos contrários. Não interessa o que você está passando. Acredite que com a sua vida de oração e a sua vida de leitura bíblica, você vai voar em qualquer vento, irmão. Qualquer tempestade vai fazer com que você voe e alcance voos muito maiores do que o que você imagina. Que Deus te abençoe, irmão. Que você termine esse ano dizendo, Senhor, qual é a asa que está faltando no meu avião? Da leitura bíblica? Da minha vida de oração? Porque não adianta, irmão. Tem uns crentes aí dizendo que vai vencer. Vencer como? Se só está aqui, ó. Só o corpo do avião.
Aí põe o peso. Não vai ter equilíbrio, vai ter? Não, tem que ser perfeita, né? Está ali a Jamile, ela diz, eu sou perfeita, pastor. Depois que Deus me trouxe para a igreja, eu sou perfeita. Só Jesus, né, irmão? Só Ele que é perfeito na nossa vida. Então lembre dessa imagem. Saia daqui dizendo, Senhor, qual a asa que está faltando na minha vida? Que para Abacuque falar isso, irmão, ele analisou para que ele possa dizer, né? Ainda que a figueira não, e ainda que não haja fruto na vide, Deus vai mentir? Não, Deus é fiel. Deus é fiel.